Sabia que eu Havendo tô aqui. número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão e aprovação as atas das sessões anteriores. Aprovado. Aprovado. Embargador Guerreiro Júnior. Aprovado. Já estava aprovada. As atas. Então, vamos dar início à nossa sessão, rogando ao nosso Deus sua proteção sobre o nosso trabalho, nossa casa, nossa família, nossa vida. Amém. Amém. Temos preferência, embargo de declaração no agravo de instrumento. Qual a pauta? Da pauta da Sim, já achei. Câmara. Vamos fazer primeiro a segunda Câmara. O parecer da doutora Sandra, pelo MP, é pelo parcial provimento. Desembargador Guerreiro Júnior, relator com a palavra. Não, agravo de instrumento, não tem sustentação oral. Minhas- Vou falar. Agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por Jamilton da Silva Vieira, inconformado com a decisão proferida pelo juiz de direito da terceira vara da comarca de Imperatriz, que nos autos do cumprimento de sentença, movido em face de Água Brasil, SPR... Desembargador Guerreiro Júnior, acho que é o primeiro, é o número 2 também. Número 2? Acho que já é em bloco esse julgamento. É o mesmo advogado, é embargo de declaração no agravo de instrumento, 0804-939, embargante Banco Itaú, dos dois, Gustavo Gomes Dias, advogado e outros, embargado Aristóteles Oliveira Santos, Luiz Henrique Tessas de Almeida, o advogado, dos dois. É porque foram ao STJ e voltou, porque eles não certo, não tinha se pronunciado. Eu vou me pronunciar. Vou ler aqui o primeiro. É o mesmo voto, não é, desembargador? É o mesmo voto. Relatório. Embargo de declaração oposto pelo Banco Itaú S.A. contra acordo que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em face de Aristóteles Oliveira Santos, reduzindo as extraentes pela metade. Em suas razões, o banco embargante sustenta a omissão do acordo quanto à alegação de nulidade do título diante de sua inexigibilidade, pois o valor das extraentes executado compreenderia período em que a obrigação de fazer já estava cumprida. Sustenta a omissão ainda por ausência de fundamentação, não tendo sido analisados os argumentos e documentos apresentados no agravo de instrumento. Requer também o pré-questionamento dos artigos 8º, 537, parágrafos 1º e 4º e 814 do Código de Processo Civil, além do artigo 412 do Código Civil. Em complementação, o embargante alega omissão e obscuridade do deciso, já que, abro aspas, ao adentrar na redução de multa, não restou claro se houve uma fixação do limite máximo para a sua incidência. Fecho aspas. Pugna ainda seja declarado que persiste o efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento. Ao final, requer seja atribuído o efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração nos termos do parágrafo 1º do artigo 1026 do Código de Processo Civil, contra razões apresentadas conforme ID 7510-725. Proferir decisão atribuindo efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração nos termos do artigo 1026, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme se vê no acordo ID 7994-530. A parte embargante interpôs o recurso especial número 1.944.727, Maranhão, que foi provido
pela Colenda Superior Tribunal de Justiça, determinando o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para que sejam apreciadas as questões suscitadas. É o relatório, desembargador. Tem advogado na tela, aqui no caso, doutor Mauri Marcelo. Vossa Excelência, seja bem-vindo, primeiro, inicialmente, bom dia. Vossa Excelência está advogando para... Qual é a parte? Bom dia, senhora presidente, bom dia a todos, obrigado. Pelo Itaú Unibanco, Excelência. Pelo Itaú. Vossa Excelência sabe que embargo de declaração não comporta sustentação oral. Eu indago, então, se Vossa Excelência tem alguma questão de ordem, alguma questão de fato que Vossa Excelência queira ressaltar. Perfeito, Excelência, o regimento não permite, né? Eu só pergunto se eu me inscrevi só para fazer um eventual esclarecimento de fato, mas eu deveria fazer isso agora ou após o desembargador Guerreiro votar? É o momento, agora. Tá. Já acabou o relatório. Tá bem. A palavra está com Vossa Excelência. Decline só o número da sua OAB. Perfeito, Excelência. Mauri, meu nome é Mauri, então OAB 42277, OAB Paraná. Então, só falando de fato, senhora presidente e desembargador Guerreiro Júnior e desembargadora Maria das Graças, só o fato de que, como observou o ministro Antônio Carlos Ferreira no STJ, porque aqui ele determinou o julgamento dos embargos por essa colenda da Câmara, há necessidade de uma manifestação expressa sobre o fato de que a transferência da propriedade do veículo ocorreu em 20 de 10 de 2015. Há um documento do DETRAN, do Maranhão, informando isso está claro nos autos. O Ministério Público observou isso em seu parecer, que a obrigação já está cumprida em tempo muito anterior ao que a parte contrária afirma, né? E isso levaria à inexigibilidade da multa e por isso se falou em ausência de título executivo, né? Não há como se confundir a obrigação de fazer, que determinou a sentença, que fez coisa julgada, que era de transferência da propriedade, com qualquer outra coisa, como baixa do contrato, baixa de parcelas do contrato, que com todo o respeito à parte contrária, né? Indevidamente ela está dizendo que seria essa baixa do contrato a obrigação de fazer. Se, como observou o ministro Antônio Carlos Ferreira, esse segundo cumprimento de sentença, que hoje está na casa dos 13 milhões, se refere a um outro período de alegado descumprimento da liminar, essa Câmara pode e deve examinar esse novo período, se tem descumprimento ou não, independente de um período anterior, em que já ficou configurado o descumprimento, mas o Itaú já pagou cerca de quase 300 mil reais de multa. Aquele período já foi discutido e decidido por essa Câmara. O que tem que se analisar aqui, como entendeu o Superior Tribunal de Justiça, é esse outro período. São só esses esclarecimentos, Excelência, até na época houve um voto divergente da desembargadora Maria das Graças, indo em linha com o que o Ministério Público tinha entendido. São esses só os apontamentos, eu agradeço a atenção. Se manifestou pelo parcial provimento de ambos, né? Só do número 1, né? O 2, o Ministério Público não se manifestou? Não foi. Não, a manifestação não foi encaminhada para não foi, sim. Porque é embargo de declaração. Mas como ela se manifestou no primeiro, desembargador Guerreiro Júnior, Vossa Excelência, com a palavra. Voto. De início, cumpre rejeitar a alegação de violação aos artigos 11, 489, 941 e 942 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 93 da Constituição Federal. É que, a despeito da posterior juntada do voto vencedor ao sistema PJE, forçoso reconhecer que o banco embargante teve a oportunidade de complementar as razões de seus embargos de declaração. Assim, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
na espécie incide o princípio pars de nulli sangrio, isto é, não há nulidade sem prejuízo. Nesse contexto, analisando as razões do embargante, verifico claramente que este tenta rediscutir matéria já decidida por este egrégio tribunal, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no deciso. Em caso, desembargadora Nelma e desembargadora Graça, o acordo embargado, longe de possuir qualquer vício a ser sanado em sede de embargo declaratório, traz em seu bojo fundamentação suficiente à resolução do litígio, em que pese contraria a pretensão do embargante. Como se disso, não é o órgão julgador obrigado a rebater um a um de todos os argumentos e precedentes trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis da sua resolução. STJ, embargo de declaração no RESP 1.666.292 de São Paulo, relator ministro Herman Benjamin, segunda turma, publicado no DJ de 16 de 10 de 2017. Nos autos, no caso dos autos, o acordo embargado enfrentou a demanda, atendendo às questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, não sendo obrigado a rebater um a um os argumentos de omissão quanto a eventual não apreciação dos alegados e provas colacionadas nos autos, ao parecer ministerial, bem como a alegada nulidade do título, pois inexigível diante do suposto cumprimento da obrigação de fazer. Com efeito, o embargante afirma que o acordo restou omisso quanto à alegação de ausência de justo título, já que não se estaria discutindo o descumprimento, mas sim incidência das estreantes por período posterior ao cumprimento, pois, sob sua ótica, a obrigação teria sido adimplida em 20 de 10 de 2015. Acontece que, ao contrário do que alegado, o embargante, o acordo claramente se manifestou sobre a questão à medida que considerou que a obrigação de fazer permaneceu descumprida durante todo o período indicado na execução. Se não vejamos trecho do deciso, a fim de elucidar quaisquer dúvidas. Abro aspas. Nas razões do seu agravo, o banco alegou a nulidade da execução, tendo em vista a ausência de respaldo em título executivo, uma vez que o valor executado incluiria a incidência das estreantes, apesar do suposto cumprimento de obrigação de fazer desde 20 de 10 de 2015. Acontece que esta egrégia segunda Câmara Civil já afirmou o posicionamento de que, na espécie, efetivamente houve o descumprimento do deciso que determinou a obrigação de fazer do banco transferência de titularidade de veículo, conforme acordo exarado nos autos do agravo interno, no agravo de instrumento número 0803-202-6, 2017-810-000, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposto pelo banco no cumprimento de sentença. Do referido posicionamento desta egrégia segunda Câmara Civil, decorre a incidência de extraentes, mormente porque o citado acordo transitou em julgado diante da ausência de recurso por parte do banco nos tribunais superiores. Logo, tendo que, na hipótese, deve incidir multa diante do descumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco, agravante, não devendo prevalecer o argumento de nulidade da execução por suposta ausência de respaldo a seu título. Fecho aspas. É de suma importância que as partes compreendam o significado da omissão que autoriza a interposição de embargo de declaração, a fim de evitar a apresentação de recursos
que somente assoberbam o judiciário e atrapalham o bom andamento dos processos, ferindo a celeridade processual. Segundo as lições de Ponte de Miranda, omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer outro ato, declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução e tenha deixado de atender. Fecho aspas. Em caso, o simples exercício da leitura do acordo embargado revela a inexistência das omissões, contradições ou obscuridades ora apontadas. O mesmo se diga sobre a alegação de que, ao adentrar na redução da multa, não restou claro se houve uma fixação no limite máximo para a sua incidência. Isso porque, ao reduzir o valor da multa em atenção aos artigos 8º, 537, parágrafo 1º e 4º e 814 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 412 do Código Civil, o acordo embargado claramente fixou a quantia a ser executada a título de extraentes. E para sanar qualquer dúvida acerca do enfrentamento das questões pelo acordo recorrido, transcrevo o trecho do voto. Abro aspas novamente. Nesse contexto, e considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, a vedação ao enriquecimento sem causa, o valor da obrigação principal ao longo lapso temporal de descumprimento do deciso e os inúmeros entraves impostos pelo banco justificadamente para adimplemento das decisões judiciais, tenho que o montante total da multa hora executada deve ser reduzida de 6.730.346,60 pela metade para 3.365.163,30. Fecho aspas. Não se está aqui a premiar a parte agravada com multa em valor considerado exorbitante. Ao contrário, tenho que alcançou valor tão elevado justamente pela recalcitrância do banco embargante em cumprir as obrigações que lhe foram impostas por meio das decisões judiciais que descumpriu. Ademais, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição de possível exorbitância da multa combinatória por descumprimento de decisão judicial não pode ter como foco apenas a comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal. Nas sempre brilhantes palavras da ministra Nancy Angride, abro aspas, por mais vultosa que seja o valor total da multa, não se pode perder de vista que o principal a ser discutido não é suposto o enriquecimento de uma das partes, mas a coercibilidade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, que se veem atacadas em sua dignidade no momento em que são ignoradas e descumpridas pelos jurisdicionados. Fecho aspas. Logo, o valor é alto porque alto foi a impertinência do banco em cumprir as decisões, atingindo as estreantes, o objetivo que lhe é intrínseco, sanção pecuniária imposta com a finalidade de imprimir efetivamente as decisões judiciais. Destaca-se que esta relatoria deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a metade o valor calculado. O deciso encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania em casos análogos. Se não vejamos, abro aspas, agravo interno no agravo de recurso especial, execução provisória, ordem judicial, descumprimento, multa combinatória, redução do montante total, posterior, conservação. E aí eu trago a decisão do ministro Marco Belize, terceira turma, julgada em 5 de 12 de 2022. Ele diz, modificar o entendimento do tribunal local acerca do valor final da multa combinatória pelo descumprimento da ordem judicial e de não serem envolvidos devidos honorários advocatícios.
demanda reexame de matéria fática probatória, o que é inviável devido aos óbitos da súmula 7 do STJ, não sendo também um caso de revaloração das provas. Por mais vultuosa que seja o valor total da multa, não se pode perder de vista que o principal a ser discutido não é suposto enriquecimento de uma das partes, mas a coercibilidade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, que se veem atacadas em sua dignidade no momento em que são ignoradas e descumpridas pelo judicionado. O RESP 1.748.507, Pernambuco, relatora ministra Nancy Angride, terceira turma, julgado em 6 de 8 de 2019, publicado no DJE de 12 de 8 de 2019. No caso em exame, a questão envolve a alegação de ofensa a dispositivo do Código de Processo Civil, não foi objeto de debate a decisão, padecendo a ausência de pré-questionamento. E aí, o recurso especiais, as razões recursais para revisão. Agravo interna que não se nega provimento do ministro Marcos Belize, terceira turma, julgada em 5 de 12 de 2022. Desta forma, senhora desembargadora e senhores desembargadores, desembargadora Anel e desembargadora Graça, diante dos fatos acima narrados, verifico que o acordo embargado não se ressente de nenhum vício a exigir o saneamento, não sendo os embargos de declaração a via própria para rediscutir matéria já ponderada por esse órgão julgador. Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, processual civil, embargo de declaração, embargo de divergência, contradição, não ocorrência, efeito infringentes, possibilidade, artigo 1022 do novo Código de Processo Civil, intuito protelatório. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no artigo 1022 do novo CPC. Razão pela qual inviável o seu reexame em sede de embargo de declaração. No caso em tela, os embargantes visam a reforma do acordo para que, de forma escorreita, concluiu pelo não conhecimento do agravo interno em virtude da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada nos termos do artigo 932.3 do CPC, combinado com o artigo 253, parágrafo único, 1º, do Regimento Interno do STJ e da súmula 182 do STJ, embargo de declaração rejeitados com aplicação de multa. Agravo no ARESP 707, 715 São Paulo, relator ministro Luiz Felipe Salomão, Corte Especial, DJE, 21 de 10 de 2016. Ante o exposto, senhores desembargadores, meu queridíssimo procurador, ausente as hipóteses do artigo 1022 do Código de Processo Civil, rejeito os presentes desembargos. Os dois, desembargadora, não. Não. Não, aí não. Não. Mantendo o parcial provimento do agravo de instrumento e rejeitando os embargos. Os embargos. Apreciando todas as matérias minuciosamente do STJ. Aqui. Eu acompanho Vossa Excelência. Acompanho também. Estão me ouvindo? Estamos. Então, acompanho. Rejeitados os embargos nos termos do voto do relator. Vejo o desembargador Jamil Gedeon. Bom dia. Bem-vindo à nossa Câmara. Eu vou dar preferência para Vossa Excelência, passar a presidência para o desembargador Guerreiro Júnior, que é o 7º. Meu querido Jamil, tudo bem? É uma honra poder participar com Vossa Excelência dessa corte. O 7º processo da pauta é a apelação civil número 0807-04073, 2022, TJE. Apelante Maria Gorete Batista dos Santos. Advogado Ana Pierina Cunha Souza. É o outro. Banco Gerador S.A. Advogado William Salles Belchor.
Procurador, doutor Raimundo Nonato de Carvalho Filho, meu amigo. Temos advogado na tribuna, Camila? Não? É. Meu amigo Jamil, em homenagem a Vossa Excelência, eu vou fazer o relatório desse processo. Não? Não é esse aqui, não? É da outra pauta. Eu acho que os senhores não estavam me ouvindo. É da outra pauta. É da outra estava com o pauta. som desligado. Eu já li o voto de Vossa Excelência, o relatório. Houve troca de pautas aqui, nós estamos pautados aqui em outra pauta. Apelação civil número 08, 080, 1133 15 2020, PJE. Apelante é Mário César Polo, advogado José Antônio Zangerolmi, OAB Rio Grande do Sul, 6086-912. Apelado Produtécnica Nordeste Comércio e Insumos Agrícolas Limitada, advogado João Batista Ferraz Honório, São Paulo, OAB São Paulo, 115.461. Procurador, doutora Sandra Lúcia Mendes Elof. Vou ler o relatório. Desembargador Jamil. Eu já li o relatório de Vossa Excelência no PJE, o relatório e o voto. Se quiser resumir. Temos sustentação oral? Então eu vou ler, eu posso ler só a emenda, desembargadores? Por mim, sim. Concordo. Processual civil, apelação civil, embargo de execução, determinação de emenda à inicial, apresentação de demonstrativo discriminando e atualizando o seu cálculo, artigo 917, parágrafo 3º, não atendimento, decisão extintiva mantida, apelo desprovido. Do ID 18098765, desembargador Jamil, foram determinada a intimação do agravante para apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, artigo 917, parágrafo 3º, sob pena de indeferimento liminar dos embargos, artigo 917, parágrafo 4º, inciso 1 do Código de Processo Civil. Ciente do comando, o recorrente permaneceu inerte, nos termos do artigo 525, parágrafo 4º e 5º do Código de Processo Civil. A impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar de imediato o valor que entende correto, ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. Nesse caso aqui, desembargador Jamil, eu estou concluindo pelo apelo desprovido de acordo com o parecer ministerial. Como eu estou votando, Vossa Excelência deve estar com meu voto e meu relatório na mão. Eu acompanho, presidente. Eu acompanho. Eu queria ter esse poder de síntese de Vossa Excelência. É sucinto o voto, fundamentado. Ele não foi determinada a intimação para apresentar o demonstrativo, ele não fez. Isso não é mera faculdade, é obrigação. Eu acompanho inteiramente o relator. E antes, eu acho que eu cumprimentei os senhores, eu estava sem som. Eu cumprimentei a desembargadora Nelma, a desembargadora Graça, Vossa Excelência, servidores, especial Tá também do melhor? Raimundo Nonato de Carvalho Filho, procurador e Agador, amigo um abraço. pessoal. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Não sei se tem mais alguns. Pela minha convocação, era só esse. Desembargador Jamil, já melhorou? Eu estou ainda com a sinusite, mas eu digo, O remédio, você ouviu o remédio que eu já comprei, indiquei? desembargadora. Muito obrigado. Agora eu sou, depois de Jorge Rachid, eu sou a médica. Tá ótimo. Foi muito bom. Camila, vamos lá. De acordo com o parecer por unanimidade, de acordo com o parecer ministerial, foi negado o provimento ao apelo, mantida a decisão em todos os seus termos. Mais algum, presidente? É só esse, né? Só esse? Só esse. Se Vossa Excelência quiser ficar aqui, para mim é uma honra. Né? Obrigado, mas eu vou ter que sair para aqui fazer atendimento. Um abraço a todos, bom trabalho. Bom dia.
Reiniciando a outra preferência. Número 5, da minha relatoria, apelação cível 0804-479, apelante Itaú Unibanco, advogados N. Bittencourt e outros, apelada Elisana Carneiro Duarte Albino, advogada Mônica Valéria Matões Barbosa, litisconsorte, Banco Bradesco, advogado Rubens Gaspar Serra. O parecer é pelo provimento da doutora Sandra, confirmado. Confirmo o parecer. Vocês estão falando aí, estou falando o que está falando, o que é, cara? Nós temos pedido de sustentação oral aqui pelo Itaú, né? Quem é que está? Isso, Excelência, sou eu, A doutora Kelly. Kelly. Porque eu estou de acordo com o parecer ministerial, dando provimento. Aqui é uma ação declaratória de inexistência de débito, combinada com indenização por dano moral. De cheque sem fundo, responsabilidade do banco sacado. A sentença reformada pelo provido, de acordo com o parecer ministerial. Os colegas têm o voto. Eu acompanho. Desembargador Guerreiro Júnior. Doutora Kelly, Vossa Excelência, com a palavra aí, para nome completo, parte, OAB. Sim. Bom dia a todos. Meu nome é Kelly Contieri Silveira Ibrahim, OAB-AL 15986. Ok, obrigada por sua presença. Então, agradeço, Excelência. Unanimemente, de acordo com o parecer, dado provimento ao apelo nos termos do voto da relatora. Próxima preferência e última. Muito obrigada, dá licença. Obrigada, bem-vinda sempre. Muito obrigada. Desde a pauta é agravo de instrumento 820.522, agravante Jamilton da Silva Vieira, Orlando Cardoso, advogado. Agravado, Água Brasil, Imperatriz Limitada, advogado Gustavo Sardinha. É pelo improvimento, desembargador Guerreiro, com a palavra. Agravo de instrumento desprovido de acordo com o parecer ministerial. Se o advogado estiver presente, eu faço o relatório. Tem advogado. Agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por Jamilton. Doutor Orlando Cardoso. Bom dia. Advogado. Bom dia. O voto de você, doutor Orlando, é advogado do agravante. Isso, de Jamilton. Jamilton da Silva Vieira. O relatório. Agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por Jamilton da Silva Vieira, inconformado com a decisão proferida pelo juiz da terceira vara civil da comarca de Imperatriz, que nos autos de cumprimento de sentença número 080893760 2018-040, movida em face de Água Brasil SPE Imperatriz Limitada, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como indeferiu o pedido de penhora em nome de outras empresas que fariam parte do mesmo grupo econômico da hora gravada. Em suas razões, assevera que conseguiu, junto à Receita Federal, 7 CNPJs pertencentes a executado, a saber, Água Brasil SPE Imperatriz, cada uma indicada pelo seu respectivo CNPJ, de matriz ou filial, razão pela qual entende haver responsabilidade solidária pelas obrigações contraídas pela gravada. Acrescenta que, de acordo com os termos da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça,
é palatável a penhora de bens e valores de filial e vice-versa, de sociedade empresarial devedora no cumprimento de sentença, sem a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, muito embora possua diferentes registros. Matriz e filial compõem uma universidade de fato, com unidade patrimonial, partilhando do mesmo contrato social. Fecho aspas. Desta feita, pugna pela concessão de liminar para, no mérito, ser reformada a decisão agravada, determinando a penhora do valor de R$ 61.432,36 em um dos CNPJ supostamente pertencentes à gravada, por força da relação jurídica entre matriz e filial, contra razões apresentadas tempestivamente. A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação da lavra da doutora Sandra Lúcia Mendes Elof, opinou pelo desprovimento do recurso ao relatório, desembargadora não. Doutor Orlando, a palavra. Vossa Excelência, OAB, a parte. Orlando Cardoso, OAB 13213, defendendo os interesses de Jamildo da Silva Vieira, em face de Água Brasil. Ok. Antes, não esquecendo de agradecer a Deus pelo privilégio da vida, que nos permite debelar 2 leões todos os dias para diminuir dos 4 que nasceram antes de ontem. Excelentíssimo senhor desembargador relator Antônio Pacheco Guerreiro Júnior, aos demais juízes, magistrados, desembargadores, e também em relação aos outros presentes nesse momento. Na verdade, a pretensão autoral, ela trata-se de agravo de instrumento pleiteado em face de cumprimento de sentença, tendo em vista que o juiz de piso ele indeferiu o pedido em face de outras empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico, quando foi pedido a penhora online em relação a tais empresas. Senhores, há de se observar que em todo o corpo do processo existem documentos juntados pelas próprias empresas antes da contestação. Tem 2 IDs juntados nesse momento, né, nessa peça, o ID 206-69751, que tem os documentos provando que a empresa BRDU, Brasil Desenvolvimento Urbano, ela faz parte do mesmo grupo econômico dessa Águas Brasil. Então, se ela tem lucro, se ela tem privilégio, não custa nada também ela responder pelos danos causados ao consumidor. E aqui podemos ventilar sobre a teoria do risco-proveito. A base do pedido também tem fundamento no Código de Defesa do Consumidor. A gente não pode deixar de analisar sobre esse sentido, porque desde o começo do processo, essa empresa ela procura por todos os meios procrastinar o salutar desdobramento do processo. Então, aqui não está se pedindo a desconsideração da pessoa jurídica, e sim que todas elas respondam solidariamente. Está no corpo do processo inicial, está no agravo de instrumento os documentos que provam que essas empresas são solidariamente responsáveis por todos os prejuízos causados ao consumidor. É justamente por isso que a gente pede que seja interpretado nesse sentido, que o agravo de instrumento seja julgado conforme os pedidos do recorrente. Aqui fica a minha manifestação, que Deus nos dê sabedoria sempre. Encerrou? Sim, senhora. Muito obrigada por sua presença. Dê a palavra ao relator. Voto. Eu tive acesso, estou lendo aqui o voto de Vossa Excelência. Eu vou votar de acordo com o parecer ministerial, mas eu vou ler em homenagem ao advogado, eu vou ler o voto. Certo. Analisando os autos, tenho que demanda de origem se trata do cumprimento de sentença no qual o ora agravante executa a quantia de R$ 61.432,36. Restando infrutíferas as tentativas de bloqueio do referido montante nas contas da agravada, requereu ao juízo de origem a penhora
de ativos a ser realizada nos números do CNPJ de 7 empresas que alega pertencerem ao mesmo grupo econômico da recorrida, configurando relação entre filiais e matriz. A decisão ora gravada de início considerou se tratar de pedido de desconsideração da personalidade jurídica para posteriormente indeferir o pleito. Aspas, tendo em vista que os documentos colacionados pela parte autora não são suficientes para provar que as empresas indicadas como filiais se tratam de uma universalidade de fato, como unidade patrimonial, que partilham do mesmo contrato social e dos mesmos sócios. Fecho aspas. Com efeito, na hipótese não restaram configurados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Explico. O Código Civil, no artigo 50, adotou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevendo de forma expressa a possibilidade de se afastar a separação patrimonial existente entre sócio e sociedade, quando esta última tiver sua finalidade desviada ou nos casos de confusão patrimonial. Se não vejamos. Artigo 50. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigação sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Fecho aspas. Desembargadora Nelma, o voto é bem longo, bem exatamente como fez a Procuradoria. Vossa Excelência tem todo o voto na mão. Então, eu concluo de acordo com o parecer ministerial, nego o provimento ao presente recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos. Excelência, desembargadora Maria da Graça. Desembargadora Graça. Está sem vídeo e sem som. Desembargadora Graça. Pode ter seja nulidade. Desembargadora Graça. Está ok? Desembargadora Graça, eu concluo. O voto está no sistema, está no PJE. Eu concordo, eu concluo de acordo com o parecer ministerial, negando o provimento ao presente recurso. Acompanho. Eu também. Estava fechado aqui meu negado o recurso nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. Os dois, anuncio que o último da pauta, o oitavo, apelação 3.509, com pedido de vista para o desembargador Raimundo Barros, não vai ser julgado, foi adiado. Então, o 4 e o 6 da pauta da minha relatoria. Apelação civil 810.981, Maria do Socorro Bezerra Costa, advogado Gustavo Saraiva Bueno, Companhia Energética do Maranhão, Semalo, Cimeire, Galvão, Leonardo e outros são as advogadas. O Ministério Público não teve interesse quanto ao mérito. Aqui é uma... É o quarto, né? O quarto. É uma ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano morais. Cobrança de tarifa lá mais seguro, o serviço foi contratado, o termo de adesão foi colacionado aos autos, portanto, eu estou mantendo a sentença e negando provimento ao apelo. Eu acompanho. Eu estou de acordo. Eu acompanho. Estão me ouvindo?
Certo. Unanimemente negado provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, sem interesse ministerial. O sexto e último da pauta da segunda Câmara é a apelação civil 0079, o município de Chapadinha, a procurador Carlos Sérgio Barros, apelado Wallace Ribeiro de Lima, advogado João José Cunha Pessoa, a procuradoria, doutora Sandra, é pelo 3 provimento, mantido. Parecer. Reclamação trabalhista, servidor municipal, ocupante de cargo comissionado, direitos assegurados, férias, terço de férias, 13º salário. Hipótese em que a parte ré não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Estou mantendo a sentença e negando o provimento. Acompanho. Com o parecer ministerial. Acompanho. Unanimemente negado provimento ao recurso nos termos do voto da relatora de acordo com o parecer ministerial. Desembargador Guerreiro Júnior, a pauta da primeira Câmara de Direito Privado. Vamos aos IRDRs. Aliás, ao que não é IRDR, da pauta primeira, inicialmente. Número 2, confirme aí comigo. Número 2. Número 2, apelo desprovido de acordo com o parecer ministerial. Acho que só esse. A matéria número 2 é apelação civil 0801-15, apelante Alcilene Muniz Silva, o Hélio de Abreu Lima, apelado Telefônica Brasil, advogado Bruno Freire e outros, adota a Procuradoria pelo desprovimento. Ementa. É nesse sentido que eu voto. Eu acompanho. Qual é a matéria? Apelo desprovido. Não, a matéria. Apelação civil, processual civil, ação de indenização por danos morais e materiais, acumulado com pedido de tutela antecipada, alegação de falha na prestação do serviço, ausência de prova mínima pelo desprovimento. Eu acompanho, Vossa Excelência, desembargadora Graça. Acompanha também. Unanimemente, de acordo com o parecer ministerial, negado provimento. Aí vamos lá, provimento número 1, número 3, número 4. Não, número 4, pelo desprovimento eu tenho... É contra. Em desacordo. Então, número 4 não. Em desacordo nós só temos 4. Sim, então número 5. Número 5, número 6, número 7. É melhor a gente fazer... Número 7. Pronto, então já anunciei. Olha, o número 4, número 7 e o número 9. 4, 7 e 9, nós estamos em desacordo com o parecer ministerial, aquele caso das procurações, só isso. Mas a doutora Sandra, ela adequa. Não, mas ela adequa. Mas meu entendimento também é de Sandra aqui. Meu entendimento é de que das procurações eu mantenho o parecer. Não, mas o dela aqui, ela adequa, porque ela Sim, mas eu vou manter, porque o meu entendimento... Vossa Excelência que tem o entendimento aqui, está aqui dela. Ela está adequando, tá? Tá. Mas... 4, então, 7, número 9. 4, apelação 0807-050. Número, qual é o outro, desembargador? 7 e 9. Apelação civil 0807-040. Apelação civil 0801-765, unanimemente contra o parecer ministerial. Desprovido. Apelos desprovidos. E o último, 9, é parcialmente desprovido. O 9 é parcial provimento, contra o parecer ministerial. Desprovimento. É parcial o nome, né? No nono, parcial provimento. Nos demais, Vossa Excelência é de acordo. Então, apelação civil, o número 1.804.340, apelação civil 0813.931, apelação civil 0803.680,
Apelação cível 0810-885. Oitavo, apelação cível 2410. E o 10º, finalmente, apelação cível 0803-240. Todos de acordo. Mas tem o 10º, é parcial provimento. Vossa Excelência também? 10º, apelo parcialmente provido. Então, todos os anunciados pelo provimento de acordo com o parecer e o 10º pelo Parcial provimento. Acompanho em todos. De acordo com o parecer ministerial unanimemente. E nada mais havendo, declaro encerrada a nossa sessão, desejando a todos um bom dia, uma boa tarde, saúde, paz. Paz.